Muito bem, estamos de volta com o Gazeta Entrevista aqui na TV Gazeta. Olha, um tema muito interessante que nós vamos debater agora está incluído no âmbito das religiões. Eu estou recebendo aqui pastores evangélicos, escritores, vou apresentá-los aqui. Estão participando do primeiro café teológico com o tema O Evangelho de Jesus Cristo e os Outros Evangelhos. Um diálogo com Gálatas, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Daqui a pouco a gente vai dizer aqui o que tem lá no livro de Gálatas e que é o tema desse café. Deixa eu apresentá-los então. Pastor Paulo Siqueira, que é bacharel em teologia, graduado em ciências sociais, pós-graduado em filosofia, especialista em didática para o ensino, enfim, conhece do assunto. Também recebo aqui o Israel Áquila, que é ministro de louvor da Igreja Batista Regular, né, Israel? Restauração. Batista Restauração, perdoe. Igreja Batista Restauração. Você vai participar também do evento amanhã. Sim. E recebo aqui também o pastor Renato Vargens, que é pastor conferencista, já viajou vários países, tem 23 livros publicados em várias línguas e também é articulista de revistas e sites. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aqui no Gazeta Entrevista. Então, para a gente começar o debate, o que diz lá em Gálatas e que é justamente o tema desse café teológico que vocês estão participando? Gálatas seria o livro que retrata a essência do cristianismo. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, escritor, podemos dizer, da grande parte dos livros, né, principalmente do Novo Testamento, vai retratar nesse livro a questão do Evangelho de Cristo. Ou seja, os ensinamentos que falam sobre a essência de Cristo. Então, nesse café teológico, nós estaremos tratando especificamente de um trecho onde o livro vai falar sobre a questão de um outro evangelho, que já nos dias de Paulo já estava sendo pregado e praticado, mas que o apóstolo Paulo é preciso recorrer, né, entrar com realmente as essências dos ensinamentos de Cristo em decorrência desse outro evangelho que era pregado e praticado. Tem que se levar em consideração o contexto da época, né? O que estava acontecendo naquela época dentro da igreja para que Paulo fizesse esse alerta, hein, pastor? Vamos considerar o período histórico. A história sempre se repete, né? A Bíblia ela é atemporal e ela é supratemporal, ela ultrapassa o tempo. E os problemas de Paulo foram os problemas que abalaram a igreja da Galácia, de certa forma, mas também são problemas que têm abalado hoje a igreja brasileira. Você vê, por exemplo, Paulo combatendo o legalismo, o cristianismo judaizante, a ideia central de que o sujeito ele poderia obter a salvação somente se ele observasse alguns preceitos da lei. Quando você chega nos dias de hoje, você percebe que as mesmas perspectivas paulinas, ou melhor, as mesmas perspectivas judaizantes que Paulo combateu, são as perspectivas que nós hoje precisamos combater também. E que elementos, então, do judaísmo naquela época e agora estão presentes no cristianismo? Algumas questões eram elementares. Por exemplo, a observância efetiva da circuncisão. Eles acreditavam que os cristãos gentios eles precisavam se circuncidar. E hoje também você encontra entre os evangélicos, ainda que um grupo bem pequeno, a ideia de que você precisa também promover a circuncisão do prepúcio. Mas a grande percepção não é essa. A grande percepção é de que o crente ele precisa envolver-se com os pressupostos culturais do judaísmo. Nessa perspectiva, as festas que os judeus participavam, elas têm sido importadas para a igreja evangélica brasileira. Então, se você celebrava a Páscoa, celebrava tabernáculos ou qualquer tipo de festa, isso precisa ser vivenciado também. Elementos, por exemplo, como a Arca da Aliança, que na época de Jesus e de Paulo já não existia mais, ela possivelmente já nesse período, aliás, já há bom tempo ela já tinha sido, já tinha desaparecido, né? Tem sido resgatado por esse pessoal. Então esse pessoal coloca a Arca da Aliança no templo e acredita que a Arca da Aliança, ela de certa forma representa a presença de Deus, quando do ponto de vista neotestamentário. Pois bem, Jesus era judeu, conviveu com os costumes. Em que momento ele aboliu isso? Jesus não aboliu os costumes. Jesus ele se relacionava com a cultura do seu país, de sua nação, de uma forma muito clara, muito objetiva. O que ele traz não é uma perspectiva abolicionista de costumes. O evangelho ele é supracultural, ele ultrapassa as culturas. O problema é que o cristianismo judaizante, ele pega as prerrogativas, as observâncias de uma lei e tenta implementá-las dentro do cristianismo,
onde, do ponto de vista bíblico, não se pode fazer nada para ser salvo, somente crer na graça, na fé, ter fé em Cristo e na salvação mediante a graça no Senhor Jesus Cristo. Os senhores sabem que aqui no Acre nós temos inúmeras denominações, praticamente metade da população é evangélica, e que esses elementos que o senhor cita estão presentes em algumas igrejas. Sim. E os senhores vão contra essa corrente. E os senhores não temem uma reação? Olha só, dessa população? o protestantismo ele resgatou um conceito sola escritura e tota escritura. Nós acreditamos que a Bíblia é nossa única e exclusiva regra de fé e que devemos observar toda a palavra de Deus. O que os reformadores nos trouxeram de legado, e até mesmo o que se acreditava, era de que aquilo que está fora das Escrituras deve ser rechaçado. E tudo aquilo que não se enquadra aos conceitos das Escrituras também deve ser repudiado. Nosso compromisso é com o Evangelho, nosso compromisso com a palavra. Em nenhum momento a gente promove qualquer tipo de ataque ad hominem, a qualquer que seja, respeitamos as pessoas quanto aos seus pensamentos e a sua forma de interpretar as Escrituras. Todavia, nós entendemos que a interpretação precisa ser de acordo com aquilo que de fato o escritor quis dizer. Quando a reforma protestante ela surge, ela resgata o conceito de livre exame, não de interpretação. Então, interpretar é um pressuposto que deve ser feito segundo as leis da exegese, da hermenêutica, que nos fazem entender de fato aquilo que o escritor estava dizendo. Então, é natural que algumas pessoas fiquem ofendidas por acharem ou por pensarem que a gente o que o senhor defende deles. vem exatamente de encontro a um sistema de crença estruturado que está funcionando e que, se for abolido, vai desmanchar praticamente a igreja. Infelizmente Nos dias de Paulo, houve essa controvérsia também. Paulo, no primeiro capítulo de Gálatas, Paulo tem que atestar o seu apostolado, porque esses judaizantes da época questionavam se o ato de Paulo ser realmente um dos apóstolos era realmente verdadeiro. O que nós observamos também hoje é que, nesse contexto todo de igrejas, de crenças, de práticas, de interpretações, não há interpretações que venham de acordo com o texto, porque, como o pastor Renato disse, a igreja ela tem a sua história, a sua antropologia, a sua cultura. O que nós estamos observando é que muitas práticas têm sido acontecido fora desse contexto. Então, o que nós queremos resgatar, na verdade, é o Evangelho de Cristo, que, na verdade, foi a tarefa de Paulo naqueles dias. E eu ainda nem cheguei num ponto que eu vou chegar daqui a pouco, que não estou falando nem de judaísmo, estou falando de capitalismo, que é também um elemento muito presente nas igrejas. Infelizmente, a gente sabe que tem denominações que se sustentam unicamente com a tese de que, se você der dinheiro, vai se salvar. Eu nem chamo capitalismo, eu chamo de business, né? Business, né? Negócio. Porque a questão é que transformaram a igreja num business, num negócio, né? O que é absolutamente condenável. As Escrituras não nos dão margem para que a gente faça da igreja um balcão de negócio. Jesus, quando entra no templo e joga o dinheiro no chão, ele faz uma perspectiva a fim de que a gente entenda que dinheiro tem que estar no chão, não é no coração nem na mente. O problema é que as pessoas têm colocado o dinheiro na mente e o dinheiro no coração. Quando o evangelho se subjuga ou se deixa dominar pelo dinheiro, a coisa se torna absolutamente complicada. Nosso compromisso tem que ser com o reino, nosso compromisso tem que ser com o evangelho. O problema é que estas pessoas estão mercadejando a fé. Elas estão negociando o que não se pode negociar. Nessa perspectiva, cria-se doutrinas, fabrica-se doutrinas que são contrapostas pelas Escrituras, né, da perspectiva de que o indouto possa de alguma forma ser levado a acreditar naquilo que aqueles que estão ensinando falsos ensinos estejam pregando. Agora, eu quero a opinião de ambos, até o Israel também, se quiser falar. Nesse momento em que alguém engana alguém, né, e faz esse comércio dentro das igrejas, a responsabilidade é só de quem engana ou é de quem é enganado? Porque a prudência também é uma recomendação do cristianismo. Veja bem, eu não quero dizer que todos aqueles que creem, não estou afirmando que todos aqueles que creem nesse tipo de perspectiva doutrinária o fazem por má fé, porque não fazem. Existe uma gama significativa de pessoas que acreditam nesse tipo de doutrina porque foram ensinados a isso. Agora, eu também sei que existem pilantras e desonestos que se locupletam do evangelho para poder encher o bolso de dinheiro. Então, isso é importante que seja colocado. Segundo lugar, existem pessoas que querem isso, como você muito bem falou, né? Elas precisam de um falso evangelho, de um falso profeta, que vão nos ensinar
falsos conceitos a fim de que eles possam alimentar a ideia de um falso Deus que satisfaz as suas vontades. Nessa perspectiva, multiplica-se essas igrejas porque os conceitos filosóficos que estão por trás do nosso sistema impregnam a mente do sujeito, que ele precisa ser feliz, como diz no Rio de Janeiro, e mostrar para todo mundo a favela que nasceu. Então o hedonismo se faz presente de forma efetiva no nosso meio. Nessa perspectiva, né, você vai fabricando ideias e conceitos onde quem está no centro não é o Senhor, mas sim um homem. Então, na verdade, Gálatas também, ele coloca os pingos nos is, né? Ele mostra que tudo tem que ser feito para a glória de Deus e que Deus deve ser o centro de tudo, de que o Senhor deve ser o centro de tudo, que Ele é o motivo da salvação, a origem da salvação, tudo veio por Ele, por meio dEle e para Ele. Agora, é inegável e irrefutável que existem pessoas que querem isso e desejam isso pelo fato de que precisam de conceitos novos para alimentar suas neuras, suas taras espirituais, as quais as levam a viver uma espiritualidade capenga, obtusa, obsoleta e que ofende a glória de Deus. Pastor. Nós temos um ditado na cultura brasileira que diz que religião e política não se discute. Pois é, eu queria chegar nesse ponto. Já a gente fala disso. Prossiga. O povo brasileiro tem essa máxima. Porém, é preciso entender que a questão de igrejas, né, com o avanço da fé no território, né, no próprio país, nós temos muitas comunidades que não são comunidades fundamentadas na essência do cristianismo. Eu chamo de comunidades de interesses. Há muitos interesses envolvendo o contexto evangélico, o contexto religioso brasileiro. E não é de hoje, nós sabemos muito bem dos processos de colonização, o avanço, e a modernidade traz para o nosso país também esse desejo de alcançar alguma coisa através do movimento religioso. E isso tem sido explorado por meio de algumas comunidades, de algumas lideranças, que impõem, através desse desejo que o próprio mercantilismo coloca de forma mundial, o uso da fé como um meio de alcançar interesses. Não sei se o Israel quer dar uma opinião também. Não, só completando o que os pastores falaram e concordando com o que eles colocaram, a questão é que se existe uma compra, é porque tem quem quer comprar. Se existe uma venda de bênção, é porque tem alguém querendo comprar essa bênção, tem alguém querendo se favorecer dessa bênção. Muitas vezes nós vemos essas igrejas que são abarrotadas de pessoas, elas vão para as igrejas não no intuito de ter um bom estudo da palavra, não com o intuito de ouvir uma boa pregação, ter um bom entendimento daquilo que realmente é o evangelho. Mas o que elas querem, que nem os pastores colocaram, curar as suas feridas interiores. Elas querem um alimento para saciar momentaneamente os seus desejos. Pastor, o senhor disse o seguinte, que religião e política não se discutem. Mas dentro das igrejas, religião e política podem se misturar, andar juntas? Está andando. Na verdade, a questão tanto política como religiosa, elas estão intrínsecas, elas estão ligadas. Tanto que nós observamos que a igreja, algumas igrejas, fizeram da sua forma de ser uma forma política também. Mas o que o senhor acha disso? Por exemplo, hoje nós temos lideranças religiosas, pastores, com expressão nacional, até que se tornaram políticos e eventualmente se envolveram em escândalos e, consequentemente, macularam as igrejas. Como é que o senhor vê isso? A grande questão é que a igreja se esquece que ela também tem uma responsabilidade social para com o mundo. A igreja tem a sua parcela de participação, ela deve responder à sua responsabilidade, porque ela é uma comunidade onde cidadãos interagem entre si. O que tem acontecido é que os interesses que levaram muito desses pastores, muitas dessas lideranças a entrarem no sistema político, não era o propósito de responder à responsabilidade social da igreja para com o cidadão. Havia interesses pessoais, havia interesses da própria organização, da instituição. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que esses interesses afloram, porque o sistema político é muito dinâmico, ele tem exigências. Então o camarada entra até com ideias visualmente boas, porém quando entra no contexto geral, ele vai perceber que ele precisa, primeiro, testemunhar a Cristo no seu caráter pessoal, ele precisa viver aquilo que ele realmente acredita. Então o que tem acontecido com alguns pastores é que ele não consegue ser o pastor que ele é na liderança da sua igreja dentro do contexto político, porque os valores são invertidos. E a igreja tem pago um alto preço por conta disso. A gente encerrar, pastor, nosso tempo já está esgotado. Eu penso o seguinte, a palavra, assim, a polis, a política ela está relacionada à polis. Todos nós estamos ligados à cidade, né? É impossível ser apolítico. Agora, qual é a perspectiva protestante
quanto à política. Abraham Kuyper, que foi o primeiro-ministro da Holanda, ele dizia que o papel da igreja é ser a voz da consciência da sociedade. Isso ela precisa fazer. O que corrobora com aquilo que Jesus dizia, aquilo que Jesus nos ensinou, de que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. O sal dá sabor, ao mesmo tempo ele cuida da carne para que ela não entre em estado de putrefação. Quando os crentes entram no processo de eleição de um candidato, eles advogam para si, ou tomam para si, o messianismo, acreditando de que através daquele Messias esperado o problema vai ser resolvido. Só que não se resolve. Porque o que transforma a sociedade não é o fato de você colocar um indivíduo cristão no governo do Palácio, do Planalto, ou dos governos estaduais, ou das prefeituras, seja lá o que for. O que transforma o indivíduo é o poder do Evangelho. Então a igreja, ela tem entendido, né, de uma perspectiva talvez reducionista, de que ela precisa colocar algumas pessoas lá dentro para que ela possa transformar a vida da sociedade. E o que a gente percebe é que a sociedade é que tem transformado a vida daquelas pessoas que estão lá dentro pelo fato de que elas não possuem capacidade para isso. Eu tenho a seguinte percepção. Eu acho que o político ele é uma vocação. Se o pastor se acha vocacionado ao ministério, ao serviço público, ao serviço político, ele tem que largar o ministério pastoral. É incompatível, não existe compatibilidade em você servir a Deus no rebanho, pastoreando, e ao mesmo tempo você servir a sociedade e a comunidade. O problema é que você, por ter essa visão messiânica, você junta as duas coisas e faz do rebanho massa de manobra. E aí você usa aquilo para que você possa locupletar-se dos bens da sociedade. Fechar essa conversa, mais uma pergunta só, rapidamente. O quanto da salvação cabe a Jesus, ao Evangelho, e o quanto cabe a cada um de nós? Nada aos homens. Tudo veio por ele, por meio dele, para a glória dele. Amém. Estávamos mortos, diz o escritor, diz Paulo, escrevendo aos Efésios, nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Nenhum de nós, por mais éticos, por mais honestos, por mais corretos, por mais íntegros, por melhores pais, maridos, esposas ou filhos, o melhor que sejamos, nós não temos o poder de produzir, nem tampouco de agradar a Deus no intuito de alcançar a salvação. A salvação é obra dele, veio por ele e é por ele. Então é 100% dele. Israel, você que falou pouco, repassa aí para o nosso telespectador o local e horário do Café Teológico. O local é na Igreja Batista Restauração. A Igreja Batista Restauração fica perto do Colégio Meta, bastante conhecido ali no Abraham Alábio. E o horário, a partir das 8 horas da manhã, não perca, nós convidamos você. Você que quer conhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo e saber um pouco mais do outro Evangelho, dos outros Evangelhos, venha, compareça lá na Igreja Batista Restauração às 8 horas. Nós estaremos lá esperando por você. Muito bem, obrigado ao pastor Paulo Siqueira, pastor Renato Vargens, ao Israel. Rogério, eu gostaria só de lembrar que junto com o pastor Paulo e com o pastor Renato, estará também o pastor Marcos Lopes, da Igreja Batista Memorial. Então vai ser um momento muito bom, muito legal e a gente espera por vocês lá. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Continue com a gente.